Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde a gente fala aqui sobre negócios, sobre finanças, sobre família e fé. Hoje eu recebo aqui um casal inspirador que une a vida a dois, saúde e empreendedorismo com propósito. Eu estou falando aqui do Renato e da Lauriene, fundadores da Academia Atitude Combat. Atitude Combat, aqui em Pedra Preta, e que tem causado um impacto aí muito grande na vida das pessoas através do esporte. Ô Renato, Lauriene, sejam bem-vindos ao PPcast, é um prazer ter Obrigada, vocês aqui. obrigada. Nós agradecemos primeiramente a Deus, né, segundo a oportunidade que você, Ronan, nos proporcionou de falar sobre o nosso empreendimento, a nossa vida particular, a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual. E nós agradecemos, né, primeiramente a tudo isso que vem acontecendo conosco. E é mais um passo que Deus tem colocado na nossa vida para a gente alcançar muitas pessoas através não somente da saúde, mas também da vida espiritual, que nós devemos sim cuidar da nossa vida espiritual, não só da vida espiritual, mas do corpo, da mente. Então a gente tem que se ligar muito nisso aí, né? Amém. Nós somos gratos. Eu sou moradora aqui de Pedra Preta há 40 anos, casada com o Renato. Como o Ronan mesmo falou, nós abrimos aqui a Academia Atitude Combat e ela é hoje uma academia com propósito. Então tem tudo a ver aqui com o PPcast, né? Nós somos gratos e a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa história, como que surgiu a academia, como que nós nos conhecemos, um pouquinho do nosso dia a dia, tanto materialmente falando, empresarialmente, mas espiritualmente também. Olha, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. E para a gente começar, conta aí para nós, hoje, basicamente, o que que vocês fazem, quais são seus projetos, o que que vocês estão pensando para o futuro. Vamos começar por aí. Bom, o nosso projeto, lógico, a gente já tem um empreendimento que é a nossa academia. Nós temos projetos futuros, né, que é trabalhar com casais, né, na nossa igreja e de alguma forma a nossa academia, a gente também atendemos de alguma forma as pessoas que vêm nos procurar com algo a mais, né? Não somente cuidar da saúde. Então a gente somos muito gratos a Deus por conta disso e Deus tem abrido um leque muito grande, né, para nós. E a gente somos gratos. E a gente tem colocado assim como propósito não cuidar apenas do corpo físico, mas cuidar da alma, né, da mente e cuidar do espiritual. Muitas pessoas às vezes nos procuram com esse primeiro encontro de cuidado físico, né? E ali Deus vai nos abrindo a oportunidade de falar de Jesus. A gente fala que ali é um campo missionário, onde Deus nos deu essa oportunidade de discipular, pregar o evangelho. E através da nossa própria rotina, a gente nunca deixa de começar o nosso trabalho colocando diante de Deus, de orar. A gente sempre inicia, já é algo que Deus colocou no nosso coração, com louvores na parte da manhã. E às vezes até aconteceu situações da gente tirar e a pessoa falou: "Não, pode deixar", né, e ali vai tendo envolvimento, Deus vai conduzindo de uma forma muito natural. E já houve pessoas ali que se converteram a Jesus, Ai, que né, bênção. e então a gente vai falar um pouquinho mais para frente, especificamente sobre esse propósito, sobre como chegou a esse nome hoje, né, de ser uma academia com propósito. Muito legal mesmo. Assim, para quem é entendedor de Bíblia, tem um pouquinho de noção, sabe que Deus não une pessoas, né? Deus une Propósito, propósito. verdade. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse primeiro contato? Vocês já estavam no esporte? Como é que Não, deixa eu recapitular aqui. Como é que foi esse contato com o esporte? Se foi antes de vocês se conhecerem ou se foi depois? E como é que vocês se conheceram? Na realidade, eu treino artes marciais, o esporte entrou na minha vida desde os 7 anos de idade, né? Então, eu nunca parei até hoje. Então, quando eu comecei lá atrás, eu já sabia o que eu queria, me formar em qual área que eu queria. E com isso tudo, eu sempre coloco Deus, porque eu era do mundo, então eu era, tipo,
para mim era pau é pau, pedra é pedra. Então o esporte entrou na minha vida, acalmou o meu interior. E quando eu conheci Jesus, acalmou mais ainda. E Ficou completo. hoje, quem me conhece de Rondonópolis, porque eu sou de Rondonópolis, quem me conhece, toda vez que eu passo, converso, as pessoas não acreditam o que Deus fez na minha vida. Então eu tenho que falar muito desse Deus, que ele mudou por completo a minha vida, né? E colocando a minha esposa no meu caminho, que na realidade a gente se conheceu, eu vou deixar ela explicar um pouco, mais na frente eu explico. Então, o Renato ele já veio há mais tempo dessa área, né? Quando nós nos conhecemos, o Renato ele estava para aposentar da lutador, né, de luta livre, de MMA, e eu estava me preparando para o campeonato de fisiculturismo naquele ano. Você já malhava, Já já tinha tinha esse gosto e já pelo estava esporte. finalizando a faculdade, mas já trabalhava há algum tempo na área. Eu era federada pela IFBB, que é a Federação de Fisiculturismo do Mato Grosso. E eu era professora de luta também naquela época. E a gente se conheceu já nos aulões, todo sábado tinha aulões, não sabia que ele era professor. E um convite que eu fiz para as academias de Rondonópolis, aqui no ginásio de esporte, fizemos uma apresentação aqui, um aulão. Eu conheci Renato nesse dia. E foi engraçado que a gente se conheceu por pouco tempo, né? Ele veio me conhecer ao Pedra Preta em 2017 e em questão de um mês a gente abriu o centro de treinamento Atitude Combat. Então a gente se conheceu assim foi muito rápido, mas já na área do atletismo, ele como lutador e eu como fisiculturista, encaminhando para o fisiculturismo, porque eu não cheguei a competir, porque não houve um cancelamento naquele ano, e aí foi onde eu resolvi dar a pausa desse sonho do fisiculturismo, né? Então, ali eu interrompi o sonho do fisiculturismo, mas não da vida de estilo saudável, de vender saúde, né? E propagar esse estilo de vida. O que é mais engraçado, Pega aí, pede pegar ele. Nós estamos aqui ó, com um integrante aqui nos bastidores. e o que é mais engraçado que quando a gente se conheceu namorando, já casando, já, né, ficando junto, em um mês e 15 dias, eu falei, pera, por que nós não montamos um centro de treinamento? Ela falou assim, com o quê? O que que nós temos? Eu falei, eu tenho R$ 5.500, você tem quanto? Ela tem R$ 4.000. Eu falei, então nós já temos um começo. Ela falou, cara, você é louco. A gente nem sabe se vai dar certo. Eu falei, se não dá, cada um vai para um canto. Então Deus, desde o começo, sempre estava conosco ali, nos ajudando, colocando pessoas no nosso caminho para nos ajudar de alguma forma, de alguma maneira. Teve pessoas que ajudou com tinta, outros ajudou com dinheiro, sabe? O começo nosso foi muito abençoador. A gente foi muito abençoado no começo e a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer as oportunidades que foi aparecendo, a gente foi agarrando e a gente, né, eu sempre falo assim que a minha esposa estava afastada, eu já era do mundo mesmo, então a minha esposa estava afastada de Deus e Deus me usou para trazer minha esposa para dentro da igreja de novo e a gente estamos até hoje aí. Hoje eu sou batizado com a glória de Deus e Deus tem mudado a nossa vida através disso aí. Cara, é muita bênção ouvir isso, porque quando, quando a gente faz alguma coisa assim com um propósito, né, que você sente ali no seu íntimo que Deus, né, tá naquele negócio, você vê esse cuidado, né, essa mão de Deus. Então você fala hoje, R$ 9.500 para você começar um empreendimento de um custo inicial, teoricamente, até um pouco alto, né? Porque você vai pegar um equipamento daquele ali, já é um valor significativo. Muito. Né? Então, assim, e nesse curto espaço de tempo, dá para ver como que vocês evoluíram, tanto né, em estrutura, e tem alcançado a vida das pessoas. Isso é muito importante porque eu, por exemplo, eu estava bastante. Eu queria, mas. Ah, eu quero, mas eu não tô com preguiça, eu não sabe? E aí foi indo um certo ponto que eu falei, não, ou vai, ou vai. E confesso que com uma semaninha, cara, eu já estava tão apaixonado daquele negócio que às vezes a rotina aqui começa a me pegar e eu abandono tudo e vou, porque
criei essa consciência, sabe, que é importante, que eu preciso fazer isso, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir saudável, eu quero envelhecer com saúde. Isso é uma coisa que acontece muito lá com as pessoas, de ir por um motivo e acabar se apaixonando pelo esporte, assim, pela musculação. O que, que vocês têm para contar de testemunho das pessoas? E, por exemplo, eu fui com um propósito totalmente diferente. E hoje eu considero que eu já estou apaixonado desse negócio. Na realidade, as pessoas, lógico, as pessoas antigas, na realidade, elas têm na mente que a academia era pra gente. Eu lembro que uma pessoa até falou assim pra mim, professor, me desculpa da palavra, que era de gente vagabunda, né? Que não tinha o que fazer. E eu falei assim, não, hoje a academia, ela nada mais é do que você cuidar da sua saúde, né? Lógico que as pessoas vêm para melhorar o corpo e tudo, mas é muito irrisório. A gente tem pessoas lá que tomava 12 tipos de remédio, hoje já baixou para 4, né? Então, assim, a gente tem pessoas lá que tinha muitas dores, hoje não tem dor nenhuma. A gente tem pessoas lá que teve tudo com it, né? E hoje diminuiu demais. Então a gente somos gratos por ser canal de bênção na vida da pessoa, não somente espiritual, mas cuidando também do corpo das pessoas, tendo essa oportunidade, né? A gente trabalha ali muito, muito essa área da saúde. A gente fala para as pessoas que não venha pelo corpo, para mudar o corpo, não venha pela sua saúde. Se você pensar futuramente, eu quero andar, eu quero ter uma saúde melhor, futuramente você tem que pensar no quê? Numa atividade física, né? Então, muitas das vezes a gente erra no nossos pensamentos, nos nossos pré-julgamentos. Então, eu acho que tem que mudar a concepção das pessoas. Hoje a pessoa fala assim, eu faço de tudo para quando eu aposentar não fazer mais nada, mas nosso corpo é igual uma máquina. Se você para, ele vai endurecendo, vai enrijecendo, então precisa movimentar o nosso corpo, nós precisamos movimentar. A gente tem histórias lá de, por exemplo, de pessoas que se aposentaram e precisavam encontrar um motivo, alguma coisa para sair daquilo ali de ficar todo dia em casa. A gente tem algumas alunas, por exemplo, que quando começou sem querer, porque o médico falou, olha, atividade física pelo menos 3 vezes na semana, né? E a pessoa começou assim, com mau humor, não gostando, porque o médico obrigou. E hoje a pessoa já está com a gente há mais de 2 anos, né? E acabou se apaixonando, não fica sem o esporte, né? E a gente glorifica a Deus por essas histórias, pelas mudanças. Pessoas com fibromialgia, tendinite, bursite, escoliose, lordose, cifose. E são doenças que vão ramificando, vai indo, encontrando famílias. E pessoas que foram vendo o dia a dia sendo transformado. Pessoas que não conseguiam limpar a própria casa sem ter que depois se medicar ou tomar injeções porque ficavam travadas. E hoje consegue essa autonomia de conseguir desenvolver o mínimo das suas atividades do dia a dia. E hoje nós ficamos felizes escutando da sua própria boca aí que que tava, Mudou sua mente, né? você estava se prendendo em algo e depois que você foi, você viu que era totalmente diferente e você mesmo precisou. Então você é prova viva do que o esporte, do que a academia, do que a atividade física pode fazer com o ser humano. Não é só pensar no trabalho, trabalho, trabalho. É porque hoje, assim, hoje aqui nós pregamos muito a questão da prosperidade de maneira geral e, e a prosperidade, muitas vezes as pessoas, é uma palavra que Tá na ela mão dele. ficou um pouco distorcida, né? Porque as pessoas entendem que é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, dinheiro é importante também, é bom, eu gosto dele, acredito que vocês também gostem, né? E ele nos proporciona muitas, Com muitas certeza. coisas, mas sem saúde Você não faz nada. não adianta você ter dinheiro, Eu entendeu? escuto muitas as pessoas falar assim, não, quando eu chegar no meu propósito, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou poder fazer o que eu quiser. Então eu falei assim, o problema maior é que uma grande parte disso vai ficar na sua saúde, porque Se depois você você vai não se perder a cuidar. saúde por conta do dinheiro. Então, o porquê não colocar isso como propósito? Você correndo atrás do seu, né, para você ter algo melhor, porque nós cristãos não é errado você ambicionar ter mais.
né? Lógico, nos limites que Deus nos permite, não você passando ninguém para trás, mas você fazendo aquilo que é permitido para você, né? Então as pessoas levam muito em conta, tipo, para me fazer dinheiro, se eu tiver que passar em cima da minha mãe, eu vou passar. Então é muito errado sobre isso. Então a gente tem que entrar na consciência que tudo que você faz, ele vai voltar de alguma maneira para você, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Então muitas das pessoas não têm essa consciência. Então é aonde nós pecamos, onde nós erramos. Então a gente tem que levar para o caminho que, eu quero sim, eu ambiciono a ter um dinheiro, dinheiro a mais, porque eu trabalho para isso, eu estou me desenvolvendo para me criar algo para mim ter uma renda melhor. Ter essa liberdade no futuro, né? E a gente Exatamente. tenta, assim, aconselhar as pessoas que se ela não tiver tempo para cuidar da saúde, ela vai ser obrigada a tirar um tempo para cuidar de uma doença É. futuramente. E é isso mesmo, é o que mais tem se comprovado. A gente nunca tem recebido tantas pessoas que estão vindo por ordem médica, não só pelo cuidado físico, mas principalmente pelo cuidado da mente. Se você tiver com a mente doente, automaticamente o seu físico vai adoecer. E isso aparece de uma forma muito nítida, com coceiras na pele, com manchas roxas na pele, dores que não são, assim, por exames comprovado que é articular. Você tem algo, às vezes é só uma inflamação pelo excesso de estresse ou algo do tipo, entendeu? Então, tem se encaminhado muito, nunca se teve uma conscientização tão grande da parte da medicina, dos médicos mesmo, para a necessidade de atividade física. E vocês, já teve algum momento, assim, da vida de vocês que a atividade física já ajudou vocês a superar alguma etapa da vida? Porque, assim, não é pelo fato de nós sermos cristãos que nós não temos as pendengas da vida, faz parte do jogo. Vocês já passaram por algum momento, assim, da vida ou alguma coisa que vocês foram marcados através do esporte, que o esporte ajudou vocês a evoluírem? Às vezes nem tanto por causa de uma pendenga da vida, mas a evoluírem, de alguma forma, contribuiu para vocês se tornarem quem vocês são hoje? Na realidade, a artes marciais ela entrou na minha vida. Hoje eu sou professor de 8 modalidades de artes marciais. E eu era um cara muito nervoso. Então as pessoas em si, elas levam que artes marciais vai deixar a pessoa muito mais nervosa ou vai se tornar muito mais agressiva. E muito pelo contrário, porque existe disciplina nas artes marciais. Então, através da disciplina, você vai seguir aquela rigidez ali e você vai aprender a ser temperado, né? A gente trazendo para o lado cristão hoje, assim a gente aprende a temperar, a ter temperança. Então, as pessoas julgam, né, pré-julgam antes de conhecer qualquer tipo de artes marciais ou esporte. Então, a gente temos que primeiro aprender. E a arte marciais, ela entrou na minha vida como um quesito, uma melhora pessoal minha, né? Não de superação, mas eu me superei depois que eu virei cristão. E Deus tem trabalhado muito nisso na minha vida. E hoje eu sou um cara diferenciado na maneira. Quem me conhecia antes, que eu sou de Rondonópolis, os caras falam: rapaz, Deus mudou sua vida. Agora eu vejo que Deus realmente existe, porque mudou sua vida, né? Porque eu era um cara muito, me desculpa a palavra, muito doido. Mas, e com Deus eu sou doido de Jesus hoje. Amém, aleluia. A questão da disciplina é muito marcante mesmo na arte marcial, para eu que fui professora uma época, né? Me ajudou muito na questão de disciplina também. Quando eu era fisiculturista, me preparei para isso, foram um decorrer de 5 anos, e o último ano foi assim, uma disciplina assim ímpar, tanto em treino, e aí você não, dieta, questão de repouso, você não leva ele só para a área do esporte, você acaba sendo disciplinado em todas as áreas da sua vida, em tudo, quando você está assim focado. Mas falando para o lado físico, nessa fase de pandemia aí da chikungunya que o pessoal tem vivido, me ajudou muito a superar. Eu vi pessoas tomando remédios assim à torta e à direita, de todos os tipos que falassem, as pessoas estavam tomando remédio.
E o Renato é prova disso, que teve dias de eu me ver limitada a um ponto de estar treinando chorando, mas eu via que eu precisava lutar ali, porque ele foi travando, vai travando, né, os seus nervos, a musculatura. E uma forma de você destravar é se movendo. Então, eu quase não pude tomar remédio, porque eu amamento. Então, uma das coisas que me ajudou e me salvou muito foi a atividade física. Inclusive, tem pessoas que até hoje não conseguiram voltar. Já tem 7 meses que eu peguei a chikungunya. E eu me recuperei na academia, treinando. Então, me ajudou muito a atividade física nessa fase. E quando foi que vocês perceberam, assim, que essa vida da saúde, do esporte, da academia, se tornou, assim, um estilo de vida? Teve algum momento que vocês falou assim, não, agora eu vou viver disso, isso é minha vida? O Renato sempre foi invicto a Eu não posso falar porque desde os 7 anos eu sempre teve pratiquei convicção. artes marciais, então eu já tive convicção a partir do primeiro momento, primeiro contato que eu tive, que foi com o judô, né? Foi num projeto social ainda que eu participei lá no PPM, da Polícia Militar. Então, eu dali para cá, isso me ajudou na escola, porque lá eles não permitiam você tirar nota baixa, então eu obrigava a estudar, porque se você tirar nota baixa, você não pode vir. Então, era um projeto social que enganjava os atletas a ser uns ótimos alunos também. Então, daí para cá, eu falei, cara, é isso que eu quero na minha vida. Mas aí você não trabalhava com outra coisa, não? Tipo assim, faz quanto tempo? Você chegou a trabalhar com outra profissão? Ou desde que você começou, você já viveu do esporte? Assim, eu vivia do esporte quando eu fui lutador profissional de Vale Tudo. Vivia do esporte, tinha patrocínios, mas eu trabalhava em outras áreas também. Eu já trabalhei de segurança, já trabalhei de mototáxi, já trabalhei na consultora Farias, né, por 3 anos. Já servi o quartel, não enganjei por conta de ser cabeça dura. Tava lá o engajamento, até os irmãos olhavam assim e falavam, meu Deus, era para me enganjar como atleta, tava tudo certo, já tinha assinado os papéis. E aí, por conta de um cabo lá que tinha, eu peguei um pernoite, eu nunca peguei nenhuma penalização, e aí esse cara fez eu pegar um pernoite, e eu falei para ele, cara, eu vou sair do quartel só para me te pegar. E aí eu quero dizer para vocês, essa coisa de a gente fomentar as coisas. Eu perdi uma oportunidade na minha vida de estar hoje, poderia estar aposentado no quartel, né? Porque eu era atleta, então normalmente você não sai. E aí, como a ira tomou conta de mim, e eu não queria saber mais de nada. Eu falei, eu não quero mais não quero mais engajar, porque eu vou pegar o cabo. E eu lembro que o capitão veio falar comigo, rapaz, não faz isso com a sua vida. Eu falei, não, eu não quero engajar mais. E eu peguei o cabo, no final, no final do tempo do probatório ali de 9 meses, aí dispensaram, eu peguei o cabo lá fora. Porque Mas, por conta de erro, por conta da ira, da raiva. Então a gente tem que aprender, com isso você vai aprendendo. E foi passando na minha vida, infelizmente foi isso que aconteceu. mas como tudo coopera para o bem Também, daqueles que amam a Deus, e Deus já tinha um propósito lá anos lá atrás. depois, né, na sua vida, na nossa vida. Acabou que você se formou e hoje tem todo esse propósito lindo aí para ser guiado por Deus. Eu comecei aos 16 para 17 anos naquele centro dos professores ali, que hoje dá até dó de ver aquele prédio lá todo destruído. Ali já teve 2 academias, 3 academias. E eu lembro que eu comecei com 17 anos, substituindo o professor. Eu era aluna, muito disciplinar. Eu era as primeiras chegadas, as últimas a sair. E foi lotando as aulas. Ele viu que eu era muito disciplinada ali. Você não quer pegar uma turma para mim, porque eu não consigo mais pegar mais turma nenhuma. E a gente fecha assim, assim, assim. E eu vi uma oportunidade ali na hora, né? E daí surgiu esse desejo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Tá? Então, não tive dúvida mais. Aí, dali, surgiu a oportunidade de uma outra academia que abriu ali. Eu fui professora ali também.
Dali chegou no ouvido da Geisimara, eu malhava lá, comecei a ministrar aula ali para a Geisimara, que depois dei aula para Corpo e Mente, do Juninho também, que me deu essa oportunidade. Voltei para a Geisimara, e da Geisimara saí de lá para abrir o nosso próprio empreendimento. E aí vocês comentaram aí desse início, né, da academia. Como é que foi isso? Vocês falaram aí que foi um início assim desafiador, foi Foi. com pouco recurso, né, muita contribuição das pessoas, dos amigos, dos familiares. Vamos entrar um pouco mais nessa história. Vocês se conheceram, 40 e poucos dias depois, já estava com o negócio já engatilhado, vocês já se casaram? Como é que foi? Você pode detalhar mais isso para nós? Porque qual é o intuito aqui da minha pergunta? Porque muitas vezes as pessoas ficam relutando em começar um empreendimento, né? Ou começam, né, da forma errada, sem propósito, acabam se frustrando. Como é que foi essa experiência de vocês? Vocês tinham convicção disso? Vocês receberam alguma orientação? Como é que foi esse negócio? O Renato, ele sempre foi muito impulsivo, assim, para já. E eu lembro que eu tinha recém saído da Geisimara, e eu falei para ele, ó, eu liguei para ele e falei, a gente estava se conhecendo há pouco tempo. Não precisa vir aqui mais, porque eu tô indo embora. Eu saí do meu trabalho e eu tô indo embora. Ele falou, como assim tô indo embora? E ele veio aqui para Pedra Preta. Ele falou, agora é a hora da gente abrir o nosso próprio negócio. Você já tem uma clientela, assim, ele já tentou, ele tinha uma academia de luta montada em casa. Só que era só de luta, né? E ele não conseguiu ter um sócio, nada para colocar em um lugar. Então ele viu ali a grande oportunidade, né? E eu falei, você é louco? Como que você sabe o preço de uma academia? A gente não tem coisa. Ele falou assim: eu tenho tanto, foi o que ele contou, né? Você tem outro tanto, e a gente começa, tipo assim, como se fosse tão simples. E a gente foi muito no sonho de, não que não fosse o meu, mas ele foi de uma maneira tão assim, faminta, vamos assim, é agora. E ele me convenceu a não ir embora, e a gente tentar junto a esse sonho, realizar esse sonho. Ele vai contar um pouquinho mais. É porque, na realidade, eu sempre tive convicção de tudo que eu peguei para me fazer, montar, eu sempre tive convicção de fazer, se eu começar, eu não posso parar. Então, eu sempre fui um cara que eu sempre faço cálculo para 6 a 1 ano. Então, se eu fazer o cálculo para 6 a 1 ano, se nós aguentar, ainda eu falei para ela, se a gente aguentar esse tempo, com certeza vai dar certo. Ela falou assim, mas e aí nós vamos perder o dinheiro? Eu falei, cara, a gente tem que tentar. Só que pagando, você tem já os alunos e nós temos a experiência. Então nós vamos começar começando. E detalhe, nós não tínhamos equipamento nenhum, então era Nenhum. só centro de treinamento. Eu dava aula de aerojump, que foi um grande alavanque da minha profissão, step, circuito funcional, dava aula de luta para mulheres. O Renato, ele dava aula em todas as questões de artes marciais. Ou então, vamos juntar a fome com a vontade de comer. E aí foi só centro de treinamento e muito trabalho. Era tantas aulas por dia assim. E depois a gente parando para ver hoje, esses dias, a gente relembrando como é que a gente dava conta, né? Como é que se pagava. Tipo, era só aula de aeróbico e dava, mas por trás tinha um Deus sustentando toda a história, o propósito, né? Mesmo nos momentos você fala, gente, eu não vou dar conta, financeiramente não vai conseguir. E Deus sempre levantando, sempre sustentando. Deus tem os meios de fazer com que o filho volte para casa. Foi nesse período houve todo um trabalhar de Deus na minha vida, como o Renato mesmo falou. Eu estava distante, eu cresci no lar cristão, mas eu estava totalmente fora do propósito de Deus. Deus, ele sabe onde nós devemos estar e quem nós precisamos para voltar, né? Então, Deus usou o Renato para me trazer de volta para os braços do Pai e começou todo um processo doloroso. E aí, trazendo hoje para o empreendedorismo, foi engraçado porque assim, quando a gente, aí, por que que a gente coloca Deus? Porque tudo tem um porquê. E aí eu vou explicar agora o nosso começo. Como ela falou, era mais com a vontade dele. Então, eu tenho uma tatuagem de um pitbull nas minhas costas, de um cachorro que é o pitbull. E o começo nosso foi essa marca, nós colocou essa marca, centro de treinamento, e o pitbull era
Os uniformes era todo um Era todo cachorro. cachorro louco. E aí, quando a gente mudamos para a segunda parte, que a gente já estava em Deus, aí foi Renato e Lauriane, que lá é casal atitude, né? Aí a logo E era um casal. era um casal. E hoje, a minha esposa teve, assim, nas suas orações e tudo, Deus mostrou para ela que queria algo a mais hoje. Então, naquela época era o Renato, depois passou para o casal, e hoje o símbolo da nossa academia é um leão. Por isso que é Atitude Combat, uma academia com propósito. Eu arrepio, porque não tem como você não A se gente emocionar, entendeu que porque é coisa muito de não é Deus, nada sobre sobre nós, mas nós. é tudo sobre ele, entendeu? E eu lembro, não me esqueço, quando o Renato foi batizar, o pastor falou ali, fez um ato profético ali, aqui morre o cachorro louco e nasce o leão de Judá. O Renato não entendeu assim, mas na mesma hora eu glorifiquei. E Deus me mostrou assim que eu falei que queria trabalhar algo novo na academia, mas eu não entendia o que e o porquê. E eu cheguei e falei pro Renato, falei, amor, se fosse para nós tocarmos a logo da academia, eu falei com todo temor assim com ele, com medo dele não aceitar. Se fosse para a gente mudar, mexer na logo da academia, como seria? Você aceitaria? Porque eu sinto no meu coração que Deus quer fazer algo aqui, mas eu não sei o que, nem como. E me via na mente um leão, um leão, um leão. E aí, Deus, através de um propósito, Deus mostrou com a gente sobre o propósito. E Deus ele vai só alinhando, né? Inclusive esse PP, ele fala, esse PPcast fala sobre propósito. A gente tem orado para que Deus alinhe tudo na nossa vida com o propósito que ele tem para nós. E foi a remessas de uniformes que mais saíram. Nós já estamos na quarta remessa de uniformes. Todas as pessoas que entram querem as camisetas, as pessoas já compraram, querem mais. E ainda falta a gente pintar lá na frente lá a nova logo. Mas a gente entendeu que tudo tem a ver sobre ele, nada da gente, né? E hoje, que dica que vocês dão para as pessoas hoje? Hoje a nossa rotina está cada vez mais corrida, né? Tempo, ninguém tem. Né? Quando você para A extinção, analisar, claro. porque hoje está tudo muito rápido, é muita informação, e aí a tendência natural é que a gente acabe negligenciando, né, esse tempo de cuidar da saúde, de cuidar da mente. O que vocês podem falar sobre isso para que contribua para que as pessoas se conscientizem da importância, né, de ter uma vida saudável hoje? O que a gente aconselha muitas pessoas é você começar com o que você tem hoje. O material que você tem. Eu não posso pagar uma academia, mas se movimente de alguma forma. Meia hora que você tira do seu dia para uma caminhada, comece o dia com bons hábitos, água, alimentos bons, não precisa ser. O pessoal costuma falar que dieta é caro, né? Comer saudável em si hoje em dia não está realmente barato, mas você pode começar deixando, você vai ter bons hábitos, deixando os ruins, Tipo, né? menos açúcar, menos É, sal, menos fritura. exatamente, aquilo que te faz mal, você tirar, ingerir mais água, começar numa caminhada, exercícios em casa. Hoje tem a facilidade de internet, né? Então é você se mover, é você sair do sofá e decidir fazer algo por você. Às vezes eu converso com pessoas chamando para voltar à academia, por exemplo. É porque eu engordei muito, eu estou tentando fazer pelo menos uma caminhada para emagrecer para me poder ir. Eu falei, não, mas é aqui mesmo que você vai ter o resultado. A não ser que fale financeiramente, que não tenha condições, né? Mas você começar os bons hábitos vai começar por tirar os ruins. E é você começar com o que você pode, com o que você tem. O que eu posso hoje é meia hora de caminhada, que seja meia hora de caminhada. Entendeu? Em si, as pessoas, elas falam que precisa de tempo, né? O nosso tempo, desde quando nós nascemos mesmo, Verdade. né? Aí a tecnologia veio de alguma forma para nos ajudar. Mas com isso também ficou mais corrido, porque a gente fala o tempo todo, a gente fala que está sem tempo. Eu não tenho tempo para me cuidar. Eu não tenho tempo para fazer nada. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E
eu creio muito que uma maneira das pessoas tirar a sobrecarga do dia a dia é realmente, se você não tem condições de ir para uma academia ou achar que lá está muito cheio, que lá não é um ambiente no momento para você, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma natação, coloca ele no tubo. Vai fazer uma natação, vai fazer algo que te agrada no momento, né? Porque a gente tem que caçar algo que agrada a nós naquele momento, uma maneira da gente aliviar da mente do trabalho do dia a dia. Então a gente tem que caçar uma válvula de escape, porque senão a gente fica igual uma bomba relógio, né? Se a gente não estoura no serviço, a gente normalmente desconta em quem a gente ama, ou no filho, na mulher, ou vice-versa, né? Então a gente tem que olhar muito para esses quesitos, né? Então trabalhar o nosso mental não é só você ler um bom livro, ajuda, né? Eu falo para as pessoas assim, qual que é o melhor bom livro que você pode ter? A Bíblia, irmão, que ela se renova todos os dias. Se você pegar o mesmo capítulo, ela vai te dar um entendimento todo dia diferente. O mesmo capítulo, né? Então, para movimentar, professor, o que eu devo fazer? O que te agrada no momento? Se você pode vir para academia, vem para academia que eu vou cuidar de você. Se você não tem condições, vai pedalar. Você tem uma bicicleta? Pedala com a bicicleta que você tem. Não precisa ser essa bicicleta moderna. A que você tem é a que vale a pena para você hoje. Se você não tem a bicicleta, vai fazer uma caminhada, né? Arruma um parceiro, vai fazer uma caminhada. Então, assim, as pessoas têm que se movimentar. Essa é a grande realidade. Hoje é muito normal os empresários negligenciarem a saúde, até porque administrar hoje, cuidar de um negócio, né, principalmente em desenvolvimento, eu sei que vocês têm as dificuldades de vocês lá, como qualquer empresa tem, e aí acaba que o empresário ele negligencia essa área da saúde, desde a da alimentação, às vezes come de qualquer jeito, né, não tem aquela rotina de alimentação, ou come muito industrializado. E também nós temos hoje a questão do tempo. Tudo é muito rápido hoje, muita informação, e acaba que a nossa percepção de tempo hoje ela tá ficando, parece que cada vez menor, né. Parece que o Parece tempo que o dia reduziu. tá ficando cada vez menor. Quando você assusta, já acabou o dia. O que vocês podem dizer sobre isso? Como que uma pessoa que está vivendo desse jeito pode ter essa consciência para começar a adquirir esses hábitos saudáveis, para começar a investir na sua própria saúde, na sua mente, né? Porque hoje é tudo muito estressante, tudo muito rápido. Assim, a gente sempre aconselha e diz para a galera começar com o que tem, com o que pode. Se o que você tem hoje é um tempo de 30 minutos para uma caminhada, que seja, mas que você não se acomode com o fato de que não tem tempo. Porque, igual o Renato estava falando mesmo, o tempo de 24 horas é o mesmo, sempre foi o mesmo. Mas hoje tem essa demanda de informações e realmente a gente tem essa impressão de que o tempo reduziu, né? E não pasmem, mas até a gente, se não se atentar, a gente cuida de tantas coisas, a gente fica sem tempo de falar, poxa, eu não tirei o tempo do meu treino hoje, né? E o Renato, ele se cobra muito em questão disso, de ter um tempo para você se cuidar. Então, começa com o que você pode hoje. Se você tem uma bicicleta, que você pedale, não tem condições de pagar uma academia, mas que você caminhe, né? Eu não tenho tempo, mas eu posso ir à padaria em vez de eu pegar o carro, vou caminhando, eu vou pedalando. Então você precisa fazer algo por você. E o bom hábito ele vai começar quando você tira os ruins, né? E é algo é considerado uma droga hoje, por exemplo, o açúcar, e é algo que vicia mesmo, vicia muito. Já fui muito viciada em açúcar, precisei pela saúde, né, e eliminei, foi a época que eu quis ser atleta e tudo, teve toda uma mudança. E o pecado é você provar de volta, né? O Renato ele é testemunha sobre isso, né? De que eu estou me penalizando para tentar reeducar e voltar nessa questão de eliminar total, porque faz mal. Então, a gente aconselha você começar de alguma forma, com o que você tem, com o que você pode, mas é você fazer algo por você. Não cair na bobeira de que eu não tenho tempo, porque quem não tem tempo de cuidar da saúde vai ter que ter um tempo para cuidar da doença futuramente.
E o que mais é mais engraçado, só para acrescentar no que a minha esposa falou, é que as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro, mas ela tá na porta do bar, bebendo. Quanto é um litrão? Quanto você bebe Verdade. por dia? Bem lembrado. Por dia. Final de semana, você pede uma pizza. Quanto que é uma pizza? Você não tem um dinheiro de uma academia, Que é o mês que é todo, né? uma pizza grande, é o valor da academia que você vai fazer o mês inteiro. Então, eu não consigo entender essa ideologia. Segundo, a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Aí, o cara vem da casa dele, de carro, ele poderia vir do quê? De bicicleta. Ah, mas aí é muito. Vou chegar suado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muitas pessoas chegam na academia, professor, eu não tenho tempo, eu queria ter o tempo para fazer academia e ainda fazer uma caminhada. Eu falei, mas onde você mora? Vem de a pé, porque você vem de moto, Já fez o cardio, né? né? Então, a sua vinda e a sua volta, você já fez o seu cardio. Se você somar os minutos, né? Então, se torna engraçado. As pessoas, muitas das vezes, as pessoas vão para academia só fazer caminhada. E às vezes ela mora lá no começo da Pedra Preta. E aí, até chegar na academia, deve dar o quê? Uma meia hora. Dá para Mas você fazer uma atividade e voltar é mais meia hora. Então, você andou uma hora, isso que né? o Renato falou foi bem pontuado, bem lembrado. Então, se você vê que não é questão de você não ter o tempo, mas é questão de você priorizar, de você ter prioridade. A minha prioridade não está sendo me cuidar. Eu gasto numa pizza lá, o que você, numa sentada, numa noite, o que você gastaria para pagar, para você se exercitar por 30 dias, né? Então, se você for pôr na balança, fala, poxa, se eu me priorizar, realmente eu vou ter, sim. Eu vou ter o dinheiro, eu vou ter. É só questão de escolhas. Aquilo que está escrito ali é bem verdade. Você é o reflexo da sua mentalidade. Então a gente deve realmente trabalhar muito a mente a nosso favor, porque ela pode ser tanto a favor como contra, né? Então a gente tem que fazer boas escolhas em todos os sentidos. Na verdade, hoje a gente precisa se reeducar, né? Porque assim, o que não é legal, né? O que não te faz bem, e às vezes não é nem proibido. Por exemplo, hoje você está lá nas redes sociais, por exemplo, que é uma coisa que tem pegado bastante as pessoas. Tem muita gente que passa ali 2, 3 horas nas redes ali, Ou até mais. ou até mais, e muitas vezes não está aprendendo nada. Quando você está ali, ó, absorvendo ali um conteúdo, né, de qualidade, algo que está te ensinando de acordo com a profissão, com seus planos, com seus projetos, ok, é válido. Mas muitas vezes, quantas vezes? Eu mesmo já me peguei, você passa rolando lá, e aí você para num videozinho engraçado, pronto, acabou. Seu Instagram lá, seu TikTok, vai aparecer só aquele tipo de conteúdo, Verdade. né, que são conteúdos que não agrega, Não não acrescenta, né? acrescenta em nada. Na verdade, assim, é mais uma questão da pessoa tá ali querendo, como é que eu posso dizer? Ela tá querendo fugir, uma fuga. Na verdade, uma fuga, porque todos nós temos problemas, todos nós temos decisões a serem tomadas. Ser adulto é ter responsabilidades. Não é fácil, né? Apesar de ser simples, né? Não é fácil. Muitas vezes você acaba em fuga. Então, na verdade, assim, tempo, na verdade, a gente tem, né? O que a gente precisa é gerar essa consciência. Gerar essa Priorizar. consciência que, por exemplo, no meu caso, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero melhorar de vida, eu quero usufruir daquilo que o dinheiro pode comprar. Tá, mas será que quando eu tiver meus 50, 60, será que eu vou ter saúde para usufruir de tudo isso aí? Exato. Exatamente. Então, o que vocês orientam hoje para que as pessoas possam gerar consciência disso? Porque assim, eu preciso envelhecer, mas eu preciso envelhecer bem. Eu preciso, né, ser aquele tiozinho, aquela senhorinha, né, com saúde. Hoje até que está acabando um pouquinho esse Preconceito. preconceito, né, de Preconceito. que vovó tem que envelhecer em casa fazendo tricô, fazendo crochê.
Hoje tem bastante pessoas na melhor idade realmente estando numa melhor fase, né, de pessoas que têm se conscientizado, que precisa se cuidar, vários depoimentos. Volta e meia a gente até coloca na academia, a gente ainda brinca com a galera, falou: "Ó, pega a porrada aí dessa senhora aí com 75 anos, né, fisiculturista", aí ela conta a história dela que ela começou com 57 anos, que ela começou, ela se aposentou e precisava dar sentido à vida dela de alguma forma, e ela se apaixonou pela atividade física quando conheceu. Mas a gente fala assim: "Ó, você quer envelhecer com saúde? Vá para academia. Você quer ter autonomia na sua velhice? Crie músculos, né, você precisa alimentar o seu músculo. E músculo ele não é assim de um dia para a noite. Por exemplo, em 30 dias eu consigo, pegar uma pessoa que quer emagrecer, e ali com sacrifício, com a renúncia, né, das escolhas dela, eliminar ali 5, 6 quilos em um mês, com essa disciplina. Mas em um mês, por exemplo, eu não consigo te dar resultado de músculos, de hipertrofia, de desenvolvimento. Então, isso é a longo prazo. Então, você precisa, nós já estamos aí na meia idade aí, ó, 40, 42. Começa hoje. Nunca é tarde, não. Comece. Para você chegar lá na sua terceira idade com músculos construídos, para você ter autonomia, para você não ter essa dependência das pessoas para fazer o básico, né, de levantar do sofá, de tomar banho, de fazer suas coisas na sua casa. Então, para você ter mobilidade, flexibilidade, você precisa começar hoje, independente se tem 40, 50, 30. Conforme a gente vai envelhecendo, nosso corpo ele vai trabalhando contra. Então você vai perdendo, o equilíbrio, você vai perdendo, cartilagem, então você já não produz mais as vitaminas, tudo a seu favor. Por isso que tem que repor, você tem que tomar colágeno, repor vitaminas, isso e aquilo. Então você tem que lembrar o seu corpo que ele precisa trabalhar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, estagnado. Por isso que quando a pessoa já é acostumada a treinar, ela para, o corpo lembra, falou: "Ó, começa a ter dores, você precisa voltar lá, volta a fazer o que você estava fazendo". Então comece algo, não procrastine mais se cuidar. Eu estava vendo uma reportagem esses dias para trás, que é muito comum a queda, doméstica nas pessoas de idade, por falta de De musculatura. músculo. Eu tiro como exemplo meu sogro. Eu fico olhando umas fotos dele do passado. é, Ele é conhecido aqui como João Gordo, que era muito forte, o bicho era forte. E hoje quem vê meu sogro, que tem muito tempo que não vê ele, assusta, né? O tanto de massa magra que ele perdeu. Então, conforme. E fora isso, as doraiadas, por mais que ele trabalhe no sítio, não é um movimento repetitivo, mas de coisas que não vai agregar para você ganhar músculo, né? O que nós precisamos, só para você ter uma ideia, o nosso glúteo, ele precisa, você precisa ter massa ali para você ter senso de equilíbrio. Conforme vai Conforme envelhecendo. você vai perdendo seu senso de equilíbrio. Você precisa de uma musculatura para você fazer exercícios, coisas básicas de um ser humano. Aí você fala como que o ser humano é muito pequeno, né? A gente colocando isso perante a Deus, a gente é muito pequeno. Uma célula desliga você, uma veinha acaba com tudo, aquele sonho que você estava construindo, sabe? Então as pessoas hoje elas focam muito somente no ganhar o dinheiro e esquece do principal que é a própria saúde dele. Porque o que adianta você ganhar hoje e você perder amanhã? É aquilo que eu falei para trás um pouco. Você perde a maioria do seu dinheiro cuidando da sua própria saúde que você perdeu trabalhando para ganhar o dinheiro. E você ter o dinheiro não garante que você vai ter a Vai saúde, né, que vai te salvar que vai viver depois. para você curtir esse dinheiro, né? Mas em relação à queda que você falou, isso está ligado à sarcopenia. Por exemplo, a gente tem alguns casos de pessoas que foram nos procurar, os filhos foram levar os pais, já no estado de sarcopenia já avançado, que é a perca da musculatura, quando o idoso começa a cair, né, quando não fratura, né? É, então a gente fala, olha, num dos casos de uma senhora, falou, olha, ela necessita de um acompanhamento personalizado, sozinha ela não consegue, porque já está no estágio muito avançado.
ela teria que ter começado antes, né? Então já está bem decadente. Então a gente toca bem nessa tecla. Não deixe chegar a esse estágio de sarcopenia, né? De perca total praticamente do músculo a ponto do idoso não conseguir E é muito estar em louco. pé sem algo para se apoiar, né? A questão da saúde, essa parte aeróbica, porque uma coisa que eu já tive experiência, às vezes a gente tá lá na academia, né? Você vê o Renato aí mais musculoso e tal, e é legal isso tudo. E aí eu vejo lá você, né, no Instagram lá com os aeróbicos lá, com os funcional e tal, os jump da vida lá. Pô, é totalmente diferente. Totalmente. Você tá musculoso, você tá forte ali, Você você acha que você tá aguenta bonita. tudo, né? Eu tô abalando. Cara, você não aguenta 5 minutos com aquelas mulheres lá. Do Isso é funcional. verdade. Eu já tive essa experiência, uma experiência que eu tive anterior na academia. Eu tava começando lá na academia e tal, já tava puxando uns ferros lá e tal. E aí chegava aquelas mulheres para fazer aquele jump. E aí, na época, até a Geisimara, você não quer fazer um teste aqui, não? Eu conversei alguma coisa, tipo, qual que era a diferença? Ela me explicou lá mais ou menos, faz um teste aí. Rapaz, não aguentei 5 minutos, bicho. Já Por, tava com meio metro de língua para fora. por isso que é importante trabalhar o cardiorrespiratório. Então, assim, tem a parte da musculação, que vai te garantir essa estabilidade, essa mobilidade. Qual que é a diferença dessa parte da musculação para a parte do cardio? A musculação ela vai te proporcionar todos esses benefícios de hipertrofia, aumento do músculo, mobilidade, flexibilidade. Porém, são exercícios estagnados ali. É muito importante você trabalhar a parte de cardiorrespiratório. Tem exemplos, por exemplo, de pessoas que chegou para fazer a musculação e ponto, e estagnou o peso. Eu queria mudar para dar um susto no corpo, tudo. Aí eu indiquei o funcional. A pessoa passou mal mesmo, de dar ânsia de vômito, de não ter que parar, pegar um salzinho para ela, ligar o ventilador. A pessoa ficou branca, porque não era acostumado com nenhum cardio. A gente pensa que não, mas eu tenho o hábito de falar para as pessoas: trabalhar a contração muscular do abdômen, trabalhar a respiração. Muitas pessoas chegam na academia trabalhando, não sabendo trabalhar a musculação, inspirar, expirar. Isso conta muito, principalmente quando você vai trabalhar força, explosão. Isso o Renato vai poder falar melhor, que ele a vida toda trabalhou força, explosão. E o cardio ele te proporciona isso, você movimentar e trabalhar a musculatura dos pulmões, trabalhar esse cardio respiratório, aulas de intensidade, vai te promover respirar com mais facilidade, fazer o seu coração trabalhar também, porque ele é um músculo poderoso, né, a bateria do nosso corpo. Então ele precisa estar nesse movimento a mais, não só ali paradinho, movendo só os músculos. Você precisa trabalhar um cardiorrespiratório Então, também. o correto é você fazer musculação e fazer cardio E você também. ter cardio, principalmente quando você fala assim: olha, eu preciso emagrecer. E aí tem gente, o mito, tem pessoas que acreditam que é só fazendo cardio que você vai emagrecer. Você vai emagrecer? Vai. Porém, perder a musculatura não é vantagem. Porque Você às vezes a pessoa tem. perdeu peso, né? Perder peso Perder não é peso é uma perder coisa. gordura, né? E tem Às vezes pessoas tá que perdendo acham, eu músculo. perdi 30 quilos, mas aí você vai fazer a bioimpedância da pessoa, o músculo tá lá Na embaixo. realidade, quando a pessoa perde, ela não perde só gordura. É, A massa muscular vai junto. Por que que todo nutricionista, ele leva para o lado o quê? Ó, você tem que seguir a dieta, mas você tem que ter uma musculação para segurar o máximo a sua musculatura. Não é que você não vai perder o músculo, você vai, mas você vai perder menos. Se você não faz a musculação, tá seguindo uma dieta, tá fazendo só a caminhada, você vai perder drasticamente, tanto o músculo quanto a gordura. Você vai secar, mas vai perder tudo de uma vez. O músculo ele vai junto com a gordura. Se eu você perder tive. 1 quilo de. A diferença de 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa A é pence é bem muito, diferente. é muito grande. A gordura é enorme. E o músculo é desse tamanhozinho, 1 quilo. Então a pessoa levar 1 quilo de 1 quilo outro é a mesma coisa. Não é. Não é. Então, quando você perde 1 quilo de músculo, para você ganhar esse mesmo 1 quilo, meu amigo, você vai sofrer. E tem pessoas que já chegou em mim, mulheres, falam assim: ué, Laura, mas eu comecei a academia e eu subi na balança, eu engordei. Não, quem disse que você engordou? Músculo também pesa.
Aí é onde eu convido a pessoa a fazer a biopedância. Vamos. Como é que tá suas roupas? Ah, mas eu senti que afrouxou. Aí vamos lá fazer as medidas lá. Aí mostra para a pessoa que ela não ganhou peso, mas ela ganhou músculo. Aí as medidas, afrouxou as roupas, as medidas diminuíram. Então as pessoas ainda têm a ideia errada, o mito, né, de que e balança não é tudo aquele peso ali, 100 quilos, 70 quilos. Nesses 70 quilos está distribuído massa magra, massa gorda, Água. estrutura óssea, água. Então, não foque na balança, né? E o Ah, melhor de tudo isso, quando você entra numa academia, as pessoas têm que entender que quando você está treinando, uma coisa é você pegar um peso de qualquer coisa, você tem uma resistência, uma força. Quando você está na academia, é totalmente diferente. Você teve a experiência clara sobre isso. Se você não saber fazer os exercícios certo, você não vai ter a progressão que você gostaria de ter. Ah, mas eu não estou progredindo, já tenho tanto tempo. Ah, mas eu não sei por que que o meu gás, o meu fôlego acaba muito. Por quê? Você não tem resistência. Eu não estou falando da sua força. Resistência é uma coisa que é incluída na sua força. Você precisa. Quando você vai fazer muito repetitivo, por que que a gente fala trabalho repetitivo? Eu falo para a pessoa, se você chegar até o final do exercício, que são 4 blocos, fazendo todos os exercícios, dá 720. Tanto contando com um contra o outro, vai dar 720 repetição. Por isso que chega no final, você está fadigado, quase não conseguindo mexer os braços. Ou quase, ah, nossa, eu estou sentindo muita dor no peito. É normal, né? Então a gente fala assim, normalmente a gente indica para a pessoa assim, depois que você termina a musculação, faça um cardio. Sobe lá para cima para melhorar a sua resistência, porque você já desgastou o seu músculo, você já está desgastado, você vai andar, eu não vou dar conta. É justamente, você vai forçar esse período. Aí é onde você vai melhorando tanto sua resistência quanto sua força. Isso é tudo junto, incluído. Quer emagrecer, cardio obrigatório. Obrigatório. Obrigatório, seja na esteira, seja na bike, seja um remo, pula corda, ou eu vou caminhar, tá ótimo. A questão da resistência que o Renato falou. Mas eu treino, minha resistência não melhora. Às vezes, além do cardio que a pessoa não faz, a pessoa come muito errado, come muito pesado. Aí você nunca vai melhorar, não bate. A pessoa queima ali 1.000, 2.000 calorias no treino, mas consome 3.000 no dia. Aí a conta não fecha, entendeu? e a questão da produtividade? Vocês têm algum testemunho, vocês têm experiências lá? Porque assim, eu já tive essa experiência, essa percepção. Por exemplo, um tempo atrás eu estava caminhando, correndo. Aí fazia 10 quilômetros todo dia. Cara, eu estava me sentindo bem, assim, disposto, né? Apesar de não estar fazendo musculação, mas eu estava me sentindo bem e tal, estava disposto, estava com vigor. Aí exige uma disciplina muito grande, né? Porque aí acontece um negocinho aqui, é uma viagemzinha ali, é um nheco-nheco acolá, e, cara, você perdeu a volta. E aí você, hoje eu não Para vou, voltar de novo. amanhã eu não vou, e aí depois acontece isso. Cara, e aí eu parei. Eu tentei voltar e não voltei um dia, já parei de novo. E o que eu percebi? Eu percebi que eu tava, eu costumo dizer no meu linguajar, uma nhaca. Sabe assim, aquela, você parece que você tá lento, você tá, sabe, até o seu raciocínio, parece que a sua disposição, né? Vocês têm testemunho lá dessa produtividade, a pessoa começou, o desempenho dela melhorou no trabalho, no cognitivo. Faz sentido isso aí? É uma verdade ou, Isso é ou real. não? Muito. Na realidade, muito. Eu já falei num bloco para trás que a gente tem pessoas lá que, através da musculação, a pessoa não só melhorou, mas como tirou remédios, que tomava 12 tipos de remédio, hoje toma 4 tipos do receituário médico, ela tomava 12 tipos. Então a gente fica feliz muito com isso, porque a gente faz parte disso. Lógico que o maior empenho é seu, né? Que está fazendo academia. E eu lembro que eu tinha falado para você, eu falei assim, eu lembro que ainda você falava muito de Deus, aí toda vez que você estava caminhando e aí você falava alguma história bíblica e tudo, isso é muito interessante, mas o que pega muito pra gente, pega até para mim, porque aconteceu comigo, eu fiquei um ano parado, e aí voltei agora, e você não volta da mesma forma, você volta e para, e você vai de novo, é como se você estivesse Parece rastejando. que Por quê? engrena, né? É porque a gente
depois, uma coisa é você tá já no processo, você já tá seguindo aquele processo, e aí é muito mais fácil para você fazer dieta, é muito mais fácil para você treinar, colocar qualquer tipo de coisa na sua vida que vai, porque você já está embalado naquilo ali. Quando você para, aí você entra nos doces, aí você entra na comida errada, aí você faz tudo diferente, e o pior de tudo, somos nós, seres humanos, que nós somos muito orgulhosos. Entra o nosso ego, fala assim, cara, a hora que eu quiser, eu volto aonde eu estava. Volta não, É né? só Não eu é querer. assim, né? Pode Não, voltar, mas não é assim. não é fácil. Você pode dar um pequeno testemunho próprio seu que não é fácil, porque agora se torna muito mais difícil. Porque aquele período você não estava treinando, que você começou, o seu corpo já trabalhou de um jeito, agora ele vai ter que trabalhar diferente, dobrado, para você chegar naquelas condições. Eu falo para as pessoas assim, para você treinar, se você comer uma colher de doce, ótimo. Porque ele vai te dar o pico de insulina, você vai ter energia para treinar. O problema é você deixar passar esse pico e querer treinar, não vai, porque você vai ficar assim. É É, o que tá acontece com moleza. você. Você tá, tô mole, amanhã eu vou. Aí você vai sempre jogando para outro dia e nisso vai se passando dia, semanas, meses e vai afetando outras coisas na gente. Constância é a palavra-chave. Tchau. Eu tiro um testemunho assim de 15 dias, um mês atrás. A minha irmã veio de férias, foi para minha mãe e eu tinha entrado num projeto, agora vai. Nesse projetinho foram 15 dias, né? Tava conseguindo fazer depois que eu voltei dessas dores da chikungunya, de 2 a 3 treinos no dia. Até domingo, o Renato acordou e falou: Ó, você tá aí na esteira, até me surpreendeu. Tava assim, aí você vai. A primeira semana foi meio arrastada. Na segunda semana, já não precisou nem ele me chamar, ó, vai treinar, eu já tava lá. Aí eu tirei 5 dias para ir lá para minha mãe. Gente, na segunda-feira, só o sangue do cordeiro. Não... Aí as dores, voltou um pouco das dores, mas foi mais uma semana para engrenar de novo. Eu estou dando a volta por agora. Então, quando você quebra essa constância, você paga esse preço. E aí a tendência, vamos supor, eu parei com o treino. Aí você deveria, né, fazer assim, não, então eu vou comer pelo menos direito, já que eu parei com o treino, e é o contrário. Aí você fala, já não estou treinando mesmo, a Vou no pé pessoa na chuta o jaca. balde, né? Então sempre é mais difícil, a volta. Eu falo para não para, continua. Ah, mas eu tô meio desanimado, mas bem desanimado mesmo. Quando você chegar aqui, você começou a treinar, você anima, você vai embora de novo. Você nunca arrepende de ter vindo. O negócio, às vezes, é sair de casa, né? Que dá aquela preguiça, ou você fala, não, mais tarde eu vou. Você conseguir uma disciplina de horário é a melhor coisa. Olha, eu treino todo dia às 6. É a melhor coisa. Você desperta o corpo para você encarar o dia, começar a trabalhar, você já chega em casa energizado. Ah, mas eu só posso às 19 horas? Tranquilo. O dia que você tenta quebrar aquele horário, é, parece que a coisa desengrena. Mas a melhor coisa é você procurar ter essa disciplina de ir todo dia, independente da É situação. que na realidade o nosso corpo ele precisa de rotina. Rotina. Se você orar, tem que ser sempre naquele mesmo horário. A gente fala assim que eu estava fazendo um estudo. Se você conseguir permanecer por 3 meses no mesmo horário, se torna hábito. Eu tiro por experiência própria. Eu fui no primeiro dia, né? E fui, tá, malhei lá, e beleza, e tá bacana. Aí, quando foi no segundo dia, tava aqui e tal, fui me preparar. Eu senti que eu já acordei meio ruim, sabe? Quando deu no horário de eu ir treinar, eu tava ruim. Ruim, ruim. Falei pra você, eu só vim hoje porque se eu não vim, eu não venho mais. Sem brincadeira nenhuma. Eu fui assim na fé mesmo, sabe? Eu tava mal, mal, mas meu corpo dizia assim: "Você tá ruim". Não era dor nem nada não. Eu tava me sentindo mal mesmo, como se eu estivesse passando mal. Cara, que eu passei aquele portãozinho lá, o trem sumiu, você acredita? Tem Quando certos eu tipos de coisa falo, que a gente tem que repreender então, também. quando eu falo, quando a gente fala que a gente ora, a primeira coisa que a gente fala para o Senhor é que ali é do Senhor. Isso aqui é templo do Senhor. Nos usem aqui nesse lugar com quem o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser, use a minha boca, use o meu corpo para o Senhor falar através disso. Isso é uma prova viva que nada mais é. Eu levo muito para esse lado, as pessoas não conseguem assimilar. O mundo espiritual é muito real. E quando você se propõe a fazer algo,
querendo ou não, você está cuidando do quê? Do seu corpo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo, alma e espírito. Aí você fala o que? Não, eu estou acabando com o corpo do Espírito Santo. Não, eu vou me cuidar. Aí quando você entra nessa fase para se cuidar, o que acontece? Começa a vir os Tem empecilhos. batalhas, né? Aí você começa, não, eu tenho que parar esse pior. De alguma forma. Ou com uma dor, ou com uma dor de barriga, ou com alguma coisa, uma mini dor de cabeça. Eu falo para as pessoas assim, ó, sai daqui pensando, irmão. Só para você ver o tanto que a nossa mente é poderosa. Sai daqui pensando, acho que eu tô com dor de cabeça. E vai daqui para sua casa pensando que você tá com dor de cabeça. Você vai chegar na sua casa com dor de cabeça, irmão. É incrível. Faz o teste para você ver o tanto que as nossas palavras, que a nossa mente é poderosa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, porque nós temos o poder de abençoar e de amaldiçoar, matar uma pessoa com o que a gente fala. A gente tem que prestar atenção. Muitas das vezes a gente fala coisas que para você é simples, mas para a pessoa você agrediu ela verbalmente, atingiu algo lá no fundo, no interior dela, que é uma ferida do passado. Então a gente tem que trazer tudo isso para o nosso ser. Nós trabalhamos com o corpo, mas também nós trabalhamos com o espírito da pessoa lá. Então nós temos que estar preparados para isso também. Né? Chega lá, tem pessoas, eu tiro pela minha esposa, que ela pode falar sobre a experiência que ela teve com uma aluna que chegou, eu vou deixar ela falar, que ela chegou para treinar mais, e foi a Renata. Ah, tá. E o mundo espiritual, ele é muito real. Nós somos seres tricotômicos, né? Não é só o corpo físico, morreu aqui e acabou. Nós somos corpo, alma e espírito. E antes que as coisas aconteçam aqui no mundo real, no espiritual já aconteceu faz tempo. Isso que o Renato falou é verdade. Olha, eu quero, faz um propósito para saber de qualquer coisa. Eu vou começar hoje um propósito. Eu vou me cuidar, porque eu tive essa noção, esse despertar que eu sou templo do Espírito Santo. Gerou E que consciência. para eu viver o propósito do Senhor, eu preciso ter saúde, eu preciso estar saudável. Como é que eu vou chegar lá? Né? O inimigo vai fazer de tudo para que você não cumpra aquela rotina, ou que alguma coisa vai acontecer. Então, a batalha espiritual ela é real, ela é ali todo dia. Né? A gente também já passou diversas Eu vezes lembro batalhas. quando ela fez, ela falou assim, vou entrar no propósito hoje com Deus. Ela entrou no jejum. Cara, ela era doida para conhecer o De tal do açúcar. Donut. Donuts. Doido para conhecer. Uma menina na Pedra Preta fazendo esses benditos donuts. Nem conhecia a Não conhecia. menina. Ela falou assim, ó, propaga aí para mim, eu vou te mandar aí De 6. cortesia, uma caixa. Falei, tá No primeiro dia. repreendido em nome No de primeiro Jesus. dia, irmão. É desse jeito, né? Falei, astúcia danada. É incrível, né? Quando, assim, se você segue as instruções bíblicas, a Bíblia manda a gente cuidar do corpo, Sim. né? Do templo, né? Porque, assim, o fato de você ser cristão, de você ser uma pessoa temente a Deus, ele não está vinculado com a sua saúde, não tem garantias, né? Então, por exemplo, crente, ele gosta de comer, né, bicho? É bom demais, é maravilhoso. Esse bordãozinho de que não bebe, mas come. Né? Esse dia nós estávamos com uns amigos, aí nós tava viajando com a Tayane, né, fazendo compra e tal, e tem uns colegas nossos, estavam em São Paulo também, e aí a gente foi lá no Outback. Rapaz, eu bebi 9 canecas de chá. 9. O cara não acreditou, bicho. Ele falou, cara, onde é que vai tanto chá que esse cara tá bebendo? Ué, cada caneca é 500 ml. Eita. E eu botei pra dentro. Era botando aqui no banheiro e saindo e botando pra dentro. Nós ficamos umas 4 horas lá dentro. Ficar doido pra nós ir embora já. E o povo bebendo chá e comendo até umas horas. Então isso é muito bom, isso é maravilhoso. E quando a gente entende que nós precisamos cuidar do tempo, não que você não possa de ver, eu defendo muito o equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu evito açúcar, né? Então, café eu bebo sem açúcar, suco eu bebo muito pouco, lá em casa, na hora do almoço, minha mãe faz suco lá, os meninos, eu nem bebo, muito pouco, mas se tiver chá gelado, bicho, eu arrebento. Eu arrebento. Vamos fazer uma festinha, um negocinho, eu preparo o chá lá e levo e rebento. Dou sim. Mas eu compenso,
né? Então, eu tenho esse Equilíbrio, é um entendimento fruto do de espírito, né? achar, Você tem o equilíbrio, ser temperado. de achar esse equilíbrio. Então, eu compenso de um lado para usar do outro, né? Então, eu estou satisfeito com essa forma que eu estou conduzindo a minha vida, a minha alimentação está bem equilibrada e tudo e tal. Mas, só abrir as parênteses aqui, aí você é crente, você ora, você tá cheio do poder de Deus, morreu. Morreu do quê? Infartou. Ou qualquer coisa do tipo, ou qualquer. E aí, às vezes, né, soa, né, como uma crítica, você tá acima do peso, né? Então, a tendência é que você viva menos, por algum motivo, né? Então, hoje no meio cristão, né, eu acho que tem havido esse despertar já de entender que o cristão também precisa cuidar da saúde. Eu acho que a maioria das igrejas, hoje até na própria rede social, já tem essa sensibilização, né? Sim. E isso é importante, porque uma coisa é você ser cristão, você tá cheio de Deus, você ser abençoado em algumas áreas, e se morrer, vai até para o céu. Mas não tem garantias que E você vai viver, que você vai poder desfrutar, você né, acaba da nossa abortando os vida aqui. sonhos de Deus, o propósito que Deus tinha para você viver aqui. Outro dia eu escutando uma ministração que falava justamente sobre isso. E a pessoa morreu e Deus ainda leva a culpa, mas fulano era tão bom, por que que Deus levou ele? Como se Deus tivesse matado ele. E a pessoa própria, com as suas atitudes, com as suas escolhas, que acabou ali cortando o propósito que Deus tinha, né, de não se cuidar. A pastora Tânia Teresa, né, ela falando que ela teve essa consciência, ela com 72 anos, eu acredito que ela tem, ela falando que ela viaja, vivendo o propósito dela, ela falou: "Você acha que se eu não tivesse saúde, hoje eu fiz Japão, ponte não sei na onde, ela estava indo não sei aonde pregar. Você acha que se eu não me cuidasse, eu faço a minha academia, eu tenho meu personal", ela falando desse depoimento. Então eu me cuido para viver o propósito de Deus, que eu ainda tenho muito para acrescentar com esses 70 anos dela. Aquilo foi um tapa na minha cara, assim, muito cedo. Então, ela ainda com 70 anos dela, ela ainda falava que ela tinha muito para acrescentar. Então, por isso, ela precisava cuidar da saúde dela. Precisava Sabe? ter essa disposição Isso, física, exato. mental, psicológica. E hoje a gente, olhando, eu falo muito para os irmãos cristãos lá, justamente isso que você falou. Crente não bebe, mas come. Aí eu falei assim, e qual é o pecado disso, irmão? Porque se você comer com consciência, tudo no seu limite, ótimo, beleza, mas quando você come tudo em excesso, é glutonaria, irmão. Então é um pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente como cristão, a gente realmente, porque nós somos espelho lá fora, né? Aí eu falo muito isso. Então, assim, as pessoas falam assim, se veste bem, mas faz isso. Então, e o cristão, quando ele vai para casa do Senhor, ele tem que se vestir bem, porque ele está indo para casa do Senhor, você não vai de qualquer jeito, né? Então, é muito engraçado isso, e essa maneira que você trouxe essa palavra do crente. Graças a Deus, as igrejas estão despertando, os pastores, os grandes líderes estão despertando para isso, porque antigamente era amarrado, né? Ó, E hoje estão despertando para isso. e a Bíblia diz: quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Deus me fez lembrar isso outro dia treinando, né? Toda vez que ia treinar dava errado, não dava certo, sentia uma coisa, começava a treinar, eu falei: não, tá repreendido. Eu falei: Senhor, eu consagro os meus treinos ao Senhor, que seja para a tua glória, né? E a gente tem que ter essa consciência de quando vai comer é para a glória de Deus, que quando vai beber é para a glória de Deus, é para glorificar o Senhor, quando eu vou me vestir. A partir do momento que você tem essa consciência, não precisa ninguém estar te falando, né? Você não pode Sim. comer, você não pode isso, você não E, pode e a aquilo. minha esposa é prova disso, né? Porque todo mundo conhece ela, a Lauriene. Antes, a Lauriene, quando ela começou a ser atleta, pela maneira de se vestir, foi mudando e tal. E hoje ela em Cristo, ela é totalmente diferente. Até com as vestes dela dentro da roupa de academia. Então a gente tem que colocar realmente nós sem Deus e nós com Deus, né? Tem o antes e o depois. Então tudo é agregado do que o Senhor tem feito na nossa vida. Então não tem como
eu falar do Renato, empresário hoje, que nós somos empresário, o Renato, a Lauriene, dentro da Pedra Preta, bem sucedida, que é uma empresária hoje, tem um próprio empreendimento e trabalhava para os outros, a gente não pode deixar de colocar o principal, que foi o principal da nossa vida, foi Deus. Se nós somos hoje, se nós temos um empreendimento hoje, se hoje nós somos bem-sucedidos, é porque Ele nos beneficiou com a graça, com a plenitude, nos dando sabedoria para a gente chegar até onde nós estamos. Porque é fácil? Não é. E houve muitas renúncias, né, para chegar até Renúncias. aqui. E desistência nunca foi uma opção para nós, não. Hoje, aqui, eu incentivo muito, porque assim, tem pesquisa sobre isso, que a maioria dos pequenos negócios hoje no Brasil, eles são de estrutura familiar. E eu incentivo muito aqui os cônjuges estarem juntos, né, terem consciência do negócio. Né? É um desafio, né, muitas vezes, Muito grande. às vezes por desinteresse ou às vezes por falta de inclusão, né, do cônjuge, incluir o outro no negócio, em dar satisfação, em pedir opiniões, em estar junto ali no negócio. Porque hoje está tudo bem, mas amanhã ou depois, hoje nós estamos aqui agora, mas não tem garantias que nós vamos chegar de noite. Verdade. Não tem garantias. E aí você vê que hoje é um número assustador de empresas que fecham depois que são sucedidas pelos herdeiros, seja cônjuge ou seja filho. Então eu apoio muito os casais a se envolverem, até porque hoje, né, dentro da realidade das pequenas empresas, né, que é a realidade da maioria, hoje você vai trabalhar para alguém, vai ganhar aí 2, 3, 4, se estiver ganhando razoavelmente bem, 5 mil reais. Hoje um cônjuge, ele consegue entregar muito mais do que isso dentro do próprio negócio. Verdade. Porque você vai ter a confiança que, né, você está junto ali, você está puxando para o mesmo lado, é um colaborador a menos, tem toda a questão de impostos e uma série de situações, Verdade. e você está, a Bíblia vai dizer que é melhor ser 2 do que ser 1, né? Porque você está ali dentro. Então, dentro dessa lógica, eu aconselho muito os cônjuges estarem juntos dentro do negócio. E vocês já, né, desde o início, já começaram esse negócio junto, já tem essa mentalidade, né, de estarem juntos. Mas o que eu quero perguntar aqui é sobre os desafios. Porque há um mito que o cônjuge trabalhar junto com o outro não dá certo. Tem gente que fala, Deus me livre. Deus me livre! Já ouvimos, já. Né? Vocês têm alguma experiência que vocês podem compartilhar com a gente, das dificuldades, das divergências e também das bênçãos que vocês alcançaram, né? O que vocês podem falar sobre esse tema? Bom, para nós, foi, na realidade, é assim. Para nós, eu acho, na minha opinião, foi tudo. Não vou falar que foi fácil, mas já foi enganjado, porque no começo eu falei para não, você cuida da finança. Então eu falei, eu não vou me intrometer nisso daí. Então você cuida da finança e eu vou cuidar da maneira de correr atrás das coisas. Tipo, que nós não tinha nada. Do então, operacional, no caso. Operacional, ser operação. Então, até hoje eu sou, né? Só que pelo motivo da minha esposa ter recolhido, hoje eu assumi tudo, né? Pela E parte da gestação, da gestação, gravidez e tal, isso, bebê. gravidez, e eu tive um entendimento, depois de a gente temos 8 anos juntos, e 8 anos de empreendimento também. Então, eu tive um entendimento de Deus que eu tinha que assumir o papel do homem, que era assumir tudo, né? Porque assim, não que ela não seja co-participante, que como tudo eu levo para ela. Então, eu preciso fazer isso. E isso também me levou a motivar a fazer muito diferente, a pensar diferente. Deus me deu novas estratégias, então eu tenho usado isso dentro da academia. A academia mudou muito através desse pouco curto de tempo, né? Mas Deus tem nos levado assim de uma maneira tão grande, e o grande desafio do casal como empreendedor é porque assim, nós moramos do lado do nosso empreendimento, do lado da nossa academia. Então é 24 horas junto.
Então, tipo assim, minha esposa não vai poder falar melhor porque ela vai ter muito assim que ela fala assim, cara, é muito difícil. E para mim, eu levo muito na facilidade, por mais que eu sou mais temperado, tá, vai, ela é mais assim e ela dá Mas uma segurada na onda, mas também ela é temperada, mas ela dá uma foi segurada. muito desafiador. Foi bem, tava muita pimenta nesse tempero todo aí. Renato totalmente Duas carretas. colérico, eu sanguínea. Quando a gente se conheceu, a gente não teve esse prazo de namoro, vai se conhecendo. Então, a gente parecia duas carretas no início, assim. Eu já tocava as minhas coisas, muito independente, o Renato também. Tinha muito sonho, muita coisa em comum, mas aí conforme foi se conhecendo, os trem vai dando Chocando. choque, assim. Tudo tem um tratar de Deus, né? Eu vi Deus tratando comigo, assim, de uma forma muito café sendo moído, sabe? Nessa questão de me recolher, eh, a experiência que nós tivemos em relação aos filhos, né? 2 que nós perdemos e Deus eu entendi que Deus dá o filho quando não quando a gente quer, mas quando a gente precisa. E eu vi que eu estava tinha situações que Deus me mostrou que eu estava querendo ser cabeça, eu estava querendo tomar frente, e quando você deixa Deus tratar, Deus vai te mostrando, né, quebrando orgulho e fazendo você reconhecer, fazendo você ver as coisas. E entre isso a gente brigava bastante, a gente brigava muito, né, e ter que conciliar isso entre você morar junto, você trabalhar junto, quando não está um legal, você tá A respirando o Jota. mesmo ambiente, aí você tem que o cliente não tem nada a ver com isso, você saber vestir a roupa de empresário e vestir a roupa da esposa, e entrar e sair de casa, foi bem complicado isso, foi bem: "Senhor, me socorre que eu não estou dando conta não". E eu vi um dia eu lavando louça, chorando. De certo eu me formei para estar aqui lavando louça, eu brigando com Deus, brigando assim mesmo, falando com Deus. E eu vi todo um recolher de Deus, assim, aos poucos, né, vai doendo, porque toda mudança, o evangelho confronta a gente. Conforme você vai na palavra, o Senhor fala comigo, aí o Senhor vai dando umas porradas e mostrando e mostrando. Obedece quem quer, e se você obedece, você vive milagres. Né, e a gente foi eu fui me recolhendo disso, no momento certo veio o Caleb, eu me recolhi total, e eu vi o Renato com toda a força, abraçando tudo, assim, e tomando a liderança onde realmente ele tinha que estar, e aí é como se Deus foi fazendo assim, ó, aí as coisas foram fluindo, por você estar obedecendo o princípio da palavra de Deus, né. Se a gente vive hoje segundo o princípio da palavra de Deus, mas você quer ir na sua vontade, não vai dar certo, vai dar errado. E a gente viu o favor de Deus em meio a isso, a obediência, a gente vivendo, mas foi todo um tratar comigo, de eu me recolher para o meu lugar de esposa, não que a mulher não esteja que está à frente de trabalho, não tenha que somar, hoje a gente soma, a gente como família, a gente trabalha junto, né, os filhos também estão se formando, estudando na mesma área, e Deus nos mostrou isso, da família trabalhando junto, que também é um desafio, né, a família estar ali trabalhando junto, mas Deus vai mostrando, os relacionamentos eles precisam ser curados, precisam ser tratados, né, com diálogo, com oração, com paciência, com fruto do espírito, né. E a gente tem vivido o favor do Senhor buscando a Deus, porque sem Deus é mais complicado. Eu entendo que o ideal é haver esse equilíbrio, né, do cônjuge, dos casais, entre os cônjuges, para poder lidar com o negócio aí da melhor forma possível. Então, aquele que está mais habilitado com uma determinada função, ele deve assumir essa função. E é claro que o outro vai participar disso também. Não significa que eu sou, porque eu tenho esse talento, esse dom, eu sou autoritário. Não é nesse sentido. E aí vocês falaram também que tem um projeto, que tem um projeto aí para casais e tal. Então acho que tudo vai, tem, vai se interligar, é para ser interligado. O que vocês podem deixar, né, de mensagem para que as pessoas que querem empreender em casal consigam lidar com isso aí da melhor forma possível? A comunicação é um ponto primordial. O casal sempre ter essa comunicação em tudo que for fazer,
um saber o que é, igual você falou, às vezes a mulher não tem padrão nenhum para poder assumir algo de tanta importância, mas o esposo tem, ou vice-versa, né? Não há nada de errado nisso, mas é sempre um estar de comum acordo com o outro. O que a gente vê muito hoje é como se os casais fossem rivais e tá tudo ali no mesmo. Se parar para raciocinar, tá um fazendo pelo outro, né? Tudo é para a mesma família. Então, às vezes é só esse falta de equilíbrio, dessa comunicação. E para nós, a experiência nós como casal foi essencial colocar Jesus como centro do nosso relacionamento. Porque muitas vezes o que permite uma separação, o que permite tantas discussões, tantas brigas, é o próprio ego, é o próprio eu. Então, isso quebra muito o relacionamento. O ego, o eu, ele quebra muito casais, quebra muito família, e por fim quebra as finanças, quebra a empresa. Então é essencial, a gente se refugiou sempre muito em Deus e decidiu se comunicar, a gente decidiu investir no nosso próprio casamento, da mesma maneira que como a pessoa investe em ter um currículo melhor, em ter uma profissão melhor, investe na saúde, a gente investe em tantas outras coisas, por que não investir no casamento, né? E isso também Deus nos ensina assim. Então, é sucesso quando a gente decide obedecer aos princípios de Deus, à palavra de Deus, é sucesso garantido no casamento, na empresa, na família, quando você coloca Deus em primeiro lugar, né? E decide. Então, um conselho que a gente dá é que sempre procuram andar em comum acordo, em comum união, com comunicação, buscando a Deus em primeiro lugar. Aí, não que não vá ter desafios, nós tivemos muito, ainda temos, mas sempre buscando melhorar um para o outro, melhorar para a família, melhorar para os filhos, né? Para que a nossa empresa tenha sucesso, nossos clientes sejam bem atendidos. Tudo vai começar no casal, né? Então, é o casal que tem que se estruturar, se estabilizar, buscar a Deus. Nós nunca fazemos nada sem orar, nós nunca fazemos nada sem comunicar um ao outro. Seja uma coisa simples. Amor, o que que você acha? Estou pensando agir assim, assim. O Renato nunca deixou de fazer assim, sendo cabeça, né? Tem muitos homens que acreditam que não tem, que precisa da opinião da esposa, por exemplo. E é primordial, porque vocês dois, o homem tem um papel muito importante, como a mulher tem um papel muito importante. Os dois caminhando junto faz sucesso. Muito bom, gostei demais. Renato, Lauriane, obrigado. Vocês contribuíram muito. Eh, eu para mim ficou muito claro que é possível você ter um negócio, empreender em casal, ter propósito, né, ter um relacionamento forte, né, ser saudável. Então, assim, acho que são pilares aí que com certeza, né, vão gerar uma família sólida, uma família próspera, né, uma família que vai se prolongar aí por muitos anos, né? Porque Deus, ele está disposto a abençoar uma família até 1000 gerações, né? Amém. Então, eu gostei demais e queria que vocês dessem a consideração final, né, de vocês aí para o nosso público, para a gente poder encerrar. Nós agradecemos a oportunidade, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos a você, né? Que vai escutar, vai olhar, olhe com o coração, olhe verdadeiramente para dentro de você, naquilo que você tem e naquilo que Deus tem de propósito para você, né? A gente queremos agregar na sua vida com essas palavras que nós fizemos, com esse podcast que nós estamos fazendo aqui, para você ter a consciência que você precisa se cuidar, que você precisa olhar para dentro de você também, né? Nada melhor do que tudo que você for fazer, consagrar a sua vida primeiramente a Deus, né? E o resto deixar na mão de Deus e prosseguir, né? A gente fala assim que nós devemos colocar tudo, não somente tudo na mão dele, mas nós também devemos fazer a nossa parte, né? E a sua parte hoje é cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Essa é a parte que Deus quer para você, quer para mim, quer para o Ronan, né? E nós queremos somente agradecer como Casal Atitude, como uma família, e se for possível, queremos ver você lá conosco. Obrigado. Então,
É isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo PPcast.